Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar em nome do Senhor Jesus. Hoje no nosso devocional eu quero ler aqui Mateus capítulo 13, do 10 ao 13, que está escrito assim, ó. Os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui os discípulos vão até Jesus para perguntar para Jesus o porquê que ele fala em parábolas. E aqui Jesus ele fala reto com os seus discípulos: a vocês foi dado um conhecimento do reino dos céus, mas para outros não. E para aqueles que têm será dado. Para aqueles que não têm, até o que tem lhe será tirado. Aqui eu vejo que Jesus ele está confrontando os discípulos, dizendo: ei, se aprofunde mais na palavra. Porque Jesus ele está lançando a semente a todo tempo, Jesus está lançando a palavra a todo tempo, e muitas das vezes nós estamos olhando para a esquerda e para a direita, estamos tirando o foco da palavra. E Jesus aqui ele está ele me confronta a me desafiar a focar mais na palavra. E eu quero trazer essa passagem aqui para você, para nós entendermos junto o que nós precisamos para focar na palavra. E aqui Jesus ele começa uma parábola. No capítulo 13 ele vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E se nós for entender aqui, nós vamos ver que Jesus ele está mostrando para os discípulos, quando ele fala que para os discípulos foram dado um conhecimento e para outros não. Jesus ele está falando sobre esta parábola. Ele está dizendo assim, que um semeador saiu a semear. E ao meio do caminho, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram a semente. Jesus às vezes ele está falando para nós a toda hora: ei, foque na palavra, porque o que eu tenho para você é maior do que você imagina, e você está focando em outra coisa. Ou seja, o Pai está dizendo aqui, assim como ele disse lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ei, sem a palavra não tem como nós andar, sem a palavra não tem como nós seguir, sem a palavra não tem como nós enxergar, porque o Pai é a palavra. E aqui nós vamos ver que Jesus ele fala que no meio do caminho a semente caiu, as aves pegou. Eu quero profetizar e declarar que nenhuma ave vai roubar a semente que Jesus está plantando agora na sua casa. Que nenhuma ave vai roubar a semente que o Pai agora, neste momento, está plantando no seu lar. E aqui Jesus ele continua dizendo, e ele diz: e a outra parte caiu no solo rochoso, portanto que até chegou a nascer. A planta, ela começou a crescer, mas não continuou, porque veio o sol, como não tinha raiz, acabou que o sol queimou aquela planta. Ei, eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus, que a palavra que está entrando na sua vida, que a palavra que está entrando na sua casa, ela vai dar fruto e vai criar raiz. Ei, não deixe que nenhuma distração do mundo, nada que está ao seu redor te atrase, ou seja, roube de você a semente que o Pai está plantando. E aqui Jesus ele continua dizendo, e ele vai dizer que alguma semente caiu em meio ao espinho. Mas só que quando a semente cai no meio dos espinhos, vem os espinhos e sufoca aquela semente, e acaba que a planta morre. Ou seja, muitas das vezes Satanás ele está confrontando, ele está indo para cima de você, a semente até começa a nascer, tudo começa a crescer, e quando você vai ver, algo vem e sufoca.
Em nome do Senhor Jesus, está repreendido tudo aquilo que sufoca a sua semente, tudo aquilo que sufoca a palavra. Ei, o adversário não tem poder sobre a sua vida. Satanás, ele vai cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque o Pai está lançando a semente. E a semente que o Pai lança, ela não volta vazia. E aqui nós vamos ver que Jesus mais uma vez ele fala: e outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E ele diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça, para ouvir, ouça. Ou seja, o Pai está falando que está lançando a palavra. E muitas das vezes você parou no meio do caminho, você parou de andar, você parou de caminhar e o Pai está falando: ei, foca na palavra, ei, olha para a cruz, porque aquele que rejeita a cruz será tirado, mas aquele que aceita a cruz será lhe dado mais e mais e mais. Nenhum espírito maligno vai matar a semente que o Pai está lançando na sua casa. Agora, neste momento, eu quero profetizar e declarar que está caindo por terra toda a armadilha de Satanás, toda a armadilha de diabo vai cair por terra, porque o Pai tem poder para quebrar toda cilada, toda cadeia, toda corrente agora em nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. O Pai agora neste momento, Ele está entrando na sua casa e está fazendo uma transformação. Ele está indo em lugares onde você pensa que Ele nunca iria entrar, porque o Pai, Ele tem uma semente e você vai dar fruto. A semente que o Pai está lançando, que é a palavra, vai crescer, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas para isso nós temos que ficar atento e aceitar a palavra. Porque servir a Jesus é uma via de mão dupla. Assim como o Pai, Ele lança a palavra, nós precisamos estar atentos para também recebermos a palavra. E o Pai quer mudar a sua história, quer mudar a história dos seus familiares, daqueles que estão ao seu redor da sua casa. Mas para isso você precisa ouvir a palavra. Portanto, que Ele fala para os discípulos. Ele apresenta aqui duas categorias, ou seja, duas classes de pessoas. Uma classe é aqueles curiosos, que só querem com curiosidade ver o que Jesus estava falando. Mas só que tem outra classe que realmente quer estar perto de Jesus. E aqui Jesus ele apresenta duas categorias. E qual é a categoria que nós somos? Nós temos que ser a categoria que envolve-se na palavra, porque aqui ele está dizendo: aqueles que têm, será lhe dado mais. Mas aqueles que não têm, até o que têm, será retirado. E eu quero declarar que a palavra do Senhor Jesus hoje entra na sua casa, transformando a sua vida, a sua família e os seus familiares. Porque o pouco que você tem junto com Deus será lhe dado mais. O pouco que você tem será lhe dado mais. O muito que você tem será duplicado, porque o Pai está agora neste momento lançando a palavra. E eu creio e acredito que você colherá, assim como está escrito no versículo 8 do capítulo 13 de Mateus. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ei, agora neste momento o Pai está lançando a palavra e você vai colher a 100, a 60, a 30 por um em nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos focar na palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Aquela que transforma o mundo, aquela que transforma tudo que está à nossa volta, aleluia, aquela que transforma tudo que nós pensamos que não tem mais jeito. Ei, o Pai agora neste momento está entrando com transformação. Ei, aquela semente que parecia que estava morta, que parecia que não ia dar fruto, está começando a nascer, está começando a crescer, porque a palavra do Senhor Jesus tem poder para curar. A palavra do Senhor Jesus tem poder para salvar. A palavra do Senhor Jesus tem poder para quebrar cadeias, correntes, tudo aquilo que impede você de andar.
E hoje eu declaro e profetizo que você irá colher a 100, a 30, a 10, a milhões por um, porque Deus, Ele está no controle e vai te dar a sabedoria. Só escute a palavra. Não se esqueça, Jesus está falando que para alguns foram dados e para outros não. Mas para aqueles que foram dados, colherá a 100, a 30, a 10 por um. Mas para aqueles que não foram dados, será tirado. E fica com essa palavra. Foque na palavra do Senhor Jesus. Foque na palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que a sua casa seja cheia de palavra, cheia de semente, porque o Pai hoje, Ele lançou a semente. Agarre, pegue e aceite, porque a palavra do Senhor Jesus transforma. E o nome do Pai não é em meu nome, não é em nome de nenhum homem, é em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.